Pensa no painel de um carro. Aquele monte de botões e mostradores que a gente já conhece de cor, né? Agora imagina que tudo isso simplesmente desaparece. E no lugar entra uma peça única de vidro super inteligente. E olha, isso não é papo de filme de ficção científica não. Está acontecendo agora mesmo e é, sem dúvida, uma das maiores transformações que a gente já viu na história dos automóveis. Pois é. Essa é a pergunta que muita gente faz quando entra num carro novo. Ué, cadê os botões? Aquela sensação de girar um seletor, de sentir o clique de um botão, está sendo trocada por telas de vidro lisas. É uma mudança que veio com tudo muito rápido. E isso levanta umas questões importantes. Por que isso está acontecendo e o que será que vem pela frente? Vamos colocar lado a lado para entender essa transição. De um lado, o interior clássico, cada botão tem sua função, sua textura, aquele clique que a gente até gosta. Do outro, os cockpits de vidro que estão dominando os carros modernos, tipo os da Tesla, Lucid, BYD e até o novíssimo Xiaomi SU7. São interiores super elegantes, minimalistas e quase tudo é controlado por telas gigantescas. É uma mudança completa na forma como a gente interage com o carro. E essa transformação toda nos joga direto na era do cockpit inteligente, um lugar onde telas enormes e sistemas de inteligência artificial não são mais só um artigo de luxo, mas estão virando o novo padrão. Para ter uma noção da escala disso, se liga nesse número: 56 polegadas. Isso dá quase 1,5 metro de vidro e pixels que se estendem pelo painel inteiro, de ponta a ponta. Esse aí é o MBUX Hyperscreen da Mercedes-Benz. E, sinceramente, não é só uma tela, é quase uma declaração de intenções. É como ter uma tela de cinema particular dentro do carro. Mas o Hyperscreen é muito mais do que só um telão impressionante. Ele funciona como o cérebro do carro. Usando inteligência artificial, ele vai aprendendo os hábitos e as preferências de quem dirige. O sistema começa a se antecipar às necessidades. Ele sugere a rota para o trabalho de manhã, já ajusta a temperatura ou põe para tocar aquela playlist favorita antes mesmo de um comando. O carro se adapta à pessoa e não ao contrário. E como essa tecnologia toda é possível? Bom, esse diagrama aqui ilustra muito bem a mudança fundamental na engenharia dos carros. A gente está trocando as conexões mecânicas, sabe, cabos de freio, colunas de direção. Tudo isso está dando lugar a sistemas eletrônicos, os chamados by-wire. Tudo passa a ser controlado por um computador central, um controlador supervisor, que gerencia todos esses sinais. É essa arquitetura centralizada que permite a existência de cockpits digitais tão complexos. Vamos avançar um pouco e ver como isso se desenvolve. Porque, por trás dessas telas e sistemas todos, existe um cérebro digital cada vez mais poderoso, movido a software e a modelos de inteligência artificial. O conceito central que permite tudo isso é o de Veículo Definido por Software, ou SDV. Resumindo, o carro se transforma num smartphone sobre rodas. E para as montadoras isso é uma mina de ouro, claro. Permite criar novas fontes de receita com assinaturas para liberar recursos e, ao mesmo tempo, simplifica a produção. Assim como acontece com o celular, as funções do carro, os recursos, até o desempenho, podem ser melhorados direto pela internet. O carro pode literalmente ficar melhor enquanto está parado na garagem. E a evolução não para por aí. O próximo grande salto é o modelo VLA, ou Visual Language Action. Pensa nisso como a fusão entre os olhos do carro, que é a visão computacional, e um cérebro que entende linguagem, muito parecido com o que alimenta o ChatGPT. O resultado é um carro com uma capacidade de raciocínio e de senso comum que se aproxima muito da nossa. Ele não só vê, mas começa a compreender o mundo ao redor. Certo, mas como o VLA funciona na prática? Primeiro, a entrada. O sistema junta dados de todas as fontes possíveis, câmeras, sensores e até comandos de voz. Segundo, o raciocínio. Um modelo de linguagem processa essas informações com senso comum. Por exemplo, ele não apenas vê um pedestre, mas entende a intenção de atravessar a rua. E terceiro, a saída. O carro não só executa uma ação como frear, mas também pode gerar uma explicação em texto, tipo pedestre detectado atravessando, desacelerando e parando. Isso traz uma transparência para as decisões da máquina que a gente nunca viu antes. Mas toda essa tecnologia nos leva a um debate central. A gente está ganhando mais segurança ou só mais distração? De um lado, o argumento a favor da segurança é muito forte. Como disse o Greg Brennan, da Associação Automotiva Americana AAA, a maioria das pessoas quer tecnologia que as mantenha mais seguras. E faz sentido, né? A automação tem o potencial de reduzir drasticamente os acidentes causados por erro humano, que são a esmagadora maioria. E os dados confirmam isso. Uma pesquisa da própria AAA mostra que 78% dos motoristas priorizam sistemas de segurança, como a frenagem automática de emergência. Em contraste, só 13% consideram o desenvolvimento de carros totalmente autônomos uma prioridade.
Ou seja, existe uma clara preferência por assistência, e não pela substituição total de quem está dirigindo. Por outro lado, toda essa conveniência traz um risco real: a complacência. Sistemas de autonomia de nível 3, como o Drive Pilot da Mercedes, são projetados para permitir tirar os olhos da estrada em certas condições. Só que o sistema exige que a pessoa esteja pronta para assumir o controle a qualquer momento. O perigo é óbvio. Alguém pode ficar tão envolvido num filme ou no celular que não consiga reagir a tempo numa emergência. E não dá para esquecer da cibersegurança. Um carro definido por software é um carro conectado, e isso torna um alvo. Hackers podem tentar manipular dados dos sensores para criar obstáculos fantasma, por exemplo. Ou, pior ainda, uma falha de segurança num sistema de entretenimento poderia, potencialmente, dar acesso aos controles mais importantes do carro. Então, olhando para o futuro, para onde essa trajetória de tecnologia no painel está nos levando? Essa linha do tempo nos dá uma boa ideia de futuro próximo. Hoje, já temos sistemas de nível 3, ou seja, direção sem as mãos e sem os olhos na estrada em certas condições. A previsão da indústria é que até 2028 a gente comece a ver os primeiros carros com capacidade de nível 4, que é uma automação quase total em áreas bem específicas como centros urbanos. E até 2030, a projeção é que os modelos de A tipo VLA se tornem o padrão para esses sistemas. A visão final é a do carro como uma plataforma digital. E o cockpit não vai mais ser estático. Ele vai evoluir com o tempo através de atualizações pela internet, as famosas atualizações over-the-air, recebendo novos apps, novos recursos de segurança e assistentes de IA cada vez mais espertos. Exatamente como a gente faz com os nossos celulares hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Toda essa tecnologia, que começou com a simples substituição de botões por telas, está redefinindo completamente a nossa relação com o ato de dirigir. A questão que fica é: o carro do futuro está sendo projetado para nos tornar motoristas melhores e mais seguros, ou para, no fim das contas, nos transformar em meros passageiros? A resposta, bom, ela ainda está sendo escrita.